E se aquilo que você sempre acreditou como verdade fosse apenas uma versão cuidadosamente moldada para esconder o que realmente importava? E se alguém, há milênios, tivesse deixado pistas silenciosas, escondidas entre símbolos, manuscritos esquecidos e palavras que não deveriam ter sido lidas antes do tempo? Há quem diga que o conhecimento não some, apenas se disfarça. E há quem afirme que algumas verdades não foram apagadas, foram protegidas. Protegidas porque carregavam algo poderoso demais para ser entregue ao homem comum. E agora dizem que esse véu finalmente começou a se rasgar. Nos corredores silenciosos da história, existe um nome que jamais desapareceu, mesmo quando tentaram enterrá-lo com medo. Ele aparecia em templos, em pergaminhos, em murais, em esculturas, em sonhos. Tot Jehuti, aquele que nunca foi apenas um escriba, mas o guardião de algo ainda mais profundo. Aquele que não apenas registrava fatos, mas codificava realidades. A pergunta nunca foi se ele sabia demais, mas se ele sabia aquilo que jamais deveria ser pronunciado. E dessa vez, o eco de seu conhecimento sussurra algo que perturba o silêncio. Jesus ensinava mais do que permitiram que você soubesse. Muitos acreditam que o mistério começou nos desertos, mas ele começou antes mesmo das areias existirem. Foi codificado na mente humana antes de ser escrito em livros. Não era sobre religião, não era sobre dogmas, era sobre consciência, luz e um poder interior que não depende de templos, nem de intermediários. Um poder que Tot descreveu e que Jesus demonstrou, mas que jamais foi revelado por completo. Porque se o homem entendesse que o divino não está distante, mas pulsa dentro de si, então o mundo deixaria de ser controlável. E é por isso que certos textos nunca chegaram até você. Há um manuscrito específico, preservado longe dos olhos do mundo, protegido entre paredes silenciosas na Etiópia. Um texto que, segundo antigos monges, foi alterado, fragmentado e escondido. Não para preservar a fé, mas para preservar o controle sobre ela. Lá, Jesus não aparece apenas como mestre, mas como decodificador. Não como pregador, mas como revelador. Não como salvador, mas como despertador. E é aí que a história começa a incomodar, porque não se trata apenas do que Jesus fez, mas do que Jesus tentou ensinar. Tot dizia que o universo fala com quem sabe ouvir. Jesus dizia que o reino está dentro de você. Dois caminhos, uma mesma chave, uma mesma resistência em permitir que essa chave fosse usada. Porque o conhecimento interior sempre foi o mais proibido. Porque as maiores verdades sempre foram codificadas em parábolas, símbolos e metáforas. E se o verdadeiro silêncio não fosse a ausência de ruído, mas o esconderijo do conhecimento? O que você faria se pudesse ver o que estava diante de você esse tempo todo, mas ninguém quis que você percebesse? Talvez seja por isso que, agora, o tempo parece diferente. O antigo e o novo começam a conversar. Manuscritos esquecidos voltam a sussurrar. E Tot, aquele que sempre observou tudo em silêncio, aponta para um trecho da Bíblia etíope que mexe com a estrutura do que acreditamos ser a verdade. Nem religião, nem ciência, nem história. Algo que atravessa tudo, algo que transforma, algo que não deveria ser revelado tão cedo, mas agora não pode mais ser escondido. Às vezes, o silêncio não é vazio. Ele está cheio de sussurros que você fingiu não ouvir. Você já reparou? Há momentos em que algo dentro de você parece querer falar, mas você não sabe traduzir. Talvez não seja falta de voz, talvez seja excesso de verdade. Uma verdade que não nasceu agora, mas que vem sendo guardada desde antes de você existir. Tot dizia que a memória não está no passado, está adormecida no presente, apenas esperando o instante em que você tenha coragem de enxergá-la. E talvez esse instante seja agora. Há uma espécie de inquietação que não se explica com palavras. Um aperto silencioso, uma sensação de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Como se você tivesse se esquecido de algo que nunca aprendeu, mas que sempre soube. Como se existissem cicatrizes de histórias que você nunca viveu, mas que moram no tecido invisível da sua consciência. Tot chamava isso de memória de origem.
algo que não vem da mente, mas da alma, algo que não pode ser ensinado, apenas despertado. Imagine por um instante que a vida não começou quando você abriu os olhos pela primeira vez, mas muito antes disso. Imagine que você não está buscando respostas, mas tentando lembrar. Não é conhecimento novo, é conhecimento censurado dentro de você. E quando esse tipo de conhecimento emerge, ele não vem com explicações. Ele vem com sensação, ele vem com tremor, ele vem com silêncio, porque há verdades que não falam com palavras, falam com presença. Jesus dizia que o reino está dentro de você. Não fora, não distante, não invisível, apenas esquecido. Mas quem apagou da sua memória? Quem disse que tudo estava fora, longe, acima e nunca dentro? Talvez não tenham escondido a verdade. Talvez tenham escondido o caminho que leva até ela. Todd dizia que a maior prisão não tem paredes, tem crenças. E você pode viver uma vida inteira preso em ideias que nunca foram suas, mas que você aceitou como se fossem. O problema é que acordar dói, não porque machuca, mas porque desarma. Desarma certezas, desarma ilusões, desarma as proteções que você construiu contra tudo aquilo que poderia te transformar para sempre. A maior resistência não está no mundo, está dentro. E Jesus sabia disso quando tentou ensinar algo que não cabia em templos, nem em pergaminhos. Algo que só cabia no espaço mais sagrado que existe, o coração humano. Não como emoção, mas como consciência. Mas alguém decidiu que isso era perigoso. Porque um homem que descobre que a luz está dentro não pode mais ser controlado por quem diz controlá-la. E é aí que Thoth reaparece na história. Não como mito, não como lenda, mas como testemunha silenciosa de tudo que foi escondido. Ele sabia que a verdade não desaparece. Ela apenas muda de forma. E se não pode ser falada, ela será sentida. Se não pode ser escrita, ela será intuída. Se não pode ser mostrada, ela será despertada. E talvez por isso você esteja aqui, ouvindo algo que não está sendo dito, mas que mesmo assim está sendo ouvido. Percebe? Há algo se movendo dentro do seu pensamento agora. Algo que não se expressa, mas pulsa. Um chamado que não pede respostas, mas presença. Um convite silencioso para voltar a um lugar que nunca existiu no espaço, mas sempre existiu dentro de você. Às vezes, o universo não quer te ensinar algo. Quer apenas que você sinta que sempre soube. É por isso que certas palavras arrepiam. Não porque são novas, mas porque são antigas demais. É por isso que certos mistérios incomodam. Não porque são difíceis, mas porque são íntimos demais. O segredo não estava escondido da humanidade, estava escondido dentro dela. E aqui está a chave. Ninguém pode te entregar essa verdade porque ela nunca esteve fora. O máximo que alguém pode fazer é criar o reflexo e te mostrar que a luz não está no espelho, está atrás dos seus olhos. Thoth sabia disso quando registrou o que não podia ser dito. E Jesus sabia disso quando falou o que ninguém queria ouvir. Você não precisa de revelação. Você precisa de recordação. Mas o que acontece quando a memória desperta antes do tempo? O que acontece quando o homem percebe que não é apenas seguidor, mas portador? Portador de uma centelha que aterroriza quem quer manter o fogo aceso apenas dentro de templos. Portador de um código que não depende de tradução, porque já está impresso na alma. E é aqui que surge o verdadeiro conflito. Não entre religiões, não entre crenças, mas entre luz e dominação, entre silêncio e revelação, entre despertar e obedecer. Jesus não tentou criar seguidores, tentou criar despertos. E isso, para muitos, foi grave demais. Então, esconderam, censuraram, fragmentaram, traduziram o que não deveria ser traduzido. E quando viram que ainda assim alguns entendiam, decidiram classificar como heresia, porque tudo que ameaça a estrutura é chamado de perigoso, antes de ser chamado de verdade. Mas nem tudo pôde ser apagado. Algumas coisas permaneceram escondidas em textos que poucos ousaram tocar. Um deles, preservado na Etiópia, falava de consciência, falava de luz, falava da união entre a palavra de Thoth e o ensinamento vivo de Jesus. Silenciaram essas páginas porque elas não falavam de religião.
Elas falavam de despertar, e despertar é algo que ninguém pode impedir, apenas adiar, porque um dia todo conhecimento volta a respirar, e talvez esse dia esteja mais perto do que você imagina. O tempo não protege segredos, o tempo os liberta. E se tudo isso que você sente agora não for coincidência, e se você não estiver apenas ouvindo algo, e se estiver sendo chamado, há algo curioso sobre o despertar. Ele não acontece como a maioria imagina. Não começa com luz, começa com fissuras, com pequenas rachaduras nas certezas cuidadosamente construídas ao longo dos anos. Não é um momento glorioso, é um momento desconfortável, quase doloroso, porque antes de ver, você precisa perceber que estava cego, e essa percepção incomoda, não pela descoberta do novo, mas pela revelação do quanto você ignorou o óbvio, aquilo que sempre esteve ali, olhando para você, silenciosamente, como uma pergunta que nunca foi respondida. Você já percebeu como certas verdades parecem perigosas demais para serem ditas em voz alta? Como se ao pronunciá-las, algo fosse se desfazer instantaneamente, não no mundo, mas dentro de você. Todd dizia que o perigo não está na verdade, mas no que ela destrói, ilusões. E talvez por isso, os ensinamentos mais profundos de Jesus não foram apagados, foram abafados. Não pelos inimigos, mas pelo medo. O medo do homem de enxergar aquilo que o tornaria irremediavelmente livre. Porque ser livre não é fácil. Ser livre exige escolher, e escolher implica abandonar as amarras que por tanto tempo confundimos com proteção. Quando você observa os manuscritos esquecidos do deserto etíope, percebe algo estranho. Não são textos silenciosos, são textos que parecem respirar. Eles não descrevem leis, não descrevem dogmas, eles descrevem estados internos, movimentos da alma, transformações que não dependem de igrejas, templos ou líderes. Transformações que acontecem quando alguém percebe algo que nunca mais pode ser esquecido, como se a consciência, uma vez tocada, ganhasse vida própria. E essa vida não pede permissão para existir. Todd afirmava que o verdadeiro conhecimento não ocupa espaço porque não está fora, está dentro, que as palavras são apenas espelhos e que tudo que elas fazem é refletir o que já existe silenciosamente em você. Jesus dizia que quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Não era sobre sons, era sobre vibração. Ele falava para aqueles que estavam prontos, aqueles que não buscavam respostas, mas ressonância. Porque o conhecimento verdadeiro não convence, ele reconhece. E quando reconhece, ativa. Talvez seja por isso que algumas páginas da Bíblia etíope mexem tanto com quem as lê. Não porque informam, mas porque despertam. Quando Jesus fala sobre o segredo escondido desde a fundação do mundo, ele não está falando de um local, mas de um estado de lembrança, um retorno, uma reconexão com algo que jamais deveria ter sido perdido, mas foi. E não por acaso, mas por condição. Porque, como dizia Todd, a humanidade precisava se esquecer antes de poder se lembrar. Porque o valor da luz só pode ser sentido depois de atravessar a escuridão. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. Não é informação, é movimento. Algo se agita no fundo, como se estivesse acordando de um longo adormecimento. Uma sensação que não é confortável, mas também não é dolorosa, é necessária. Como se a alma, depois de muito tempo, estivesse tirando o pó da própria memória. E quanto mais ela limpa, mais ela lembra. E quanto mais lembra, menos aceita viver com verdades emprestadas. Você já reparou como certas frases atravessam você? Não apenas pela lógica, mas por algo que você não sabe nomear. Algo que arrepia, algo que incomoda, como se as palavras não estivessem sendo ouvidas, mas sim reconhecidas. Todd dizia que isso acontece quando o conhecimento toca o exato lugar em que você foi feito. E esse lugar não é a mente, é a consciência. A mente analisa, a consciência recorda. E recordação
é algo que nenhum poder externo pode impedir. É por isso que os antigos manuscritos não falam apenas sobre milagres. Eles falam sobre memória. Eles falam de Jesus como um decodificador, alguém que não veio trazer uma verdade, mas ativar a verdade adormecida. Ele falava de luz não como algo celestial, mas como algo íntimo, não como promessa, mas como experiência, não como dogma, mas como estado. A luz não estava acima, estava dentro, mas ensiná-la assim seria perigoso demais para quem precisava manter a luz como mercadoria religiosa. Quando Todd observou essa convergência, escreveu algo que poucos entenderam e menos ainda ousaram ensinar. Não existem mestres, existem despertos. E quem desperta, inevitavelmente, desperta outros. E esse é o verdadeiro perigo, porque um desperto não precisa obedecer, não precisa seguir, não precisa acreditar. Um desperto simplesmente lembra, e quando lembra, se torna incontrolável. É por isso que esconderam os rastros, não por maldade, mas por medo. Porque uma humanidade consciente não precisa ser conduzida. E aqui está a parte mais incômoda. Você sempre foi portador do conhecimento que procura, mas foi condicionado a buscar fora, a depositar fé no distante, para nunca olhar para o íntimo. Porque se olhasse, veria que não há separação entre o humano e o divino, entre o terreno e o eterno, entre a vida e aquilo que nunca começou. E essa percepção, uma vez vista, nunca mais pode ser apagada, porque ela não entra, ela emerge. Talvez seja por isso que agora você sente que alguma coisa mudou, não no mundo, mas em você. As palavras não são mais apenas palavras, elas parecem ter peso, não peso de conteúdo, peso de chamado. Como se algo estivesse batendo à porta da sua consciência, dizendo que está na hora de abrir. Não para receber algo novo, mas para libertar algo antigo, algo que sempre esteve aí, apenas esperando o momento de ser liberado. O despertar não pergunta se você está pronto, ele apenas acontece. Como um nascer do sol que não pede licença para iluminar, como um sussurro interno que de repente fica alto demais para ser ignorado. E talvez este seja esse momento. Não o momento em que você aprende algo novo, mas o momento em que algo dentro de você começa a se lembrar, não do que você viveu, mas do que você é. Todd dizia que a alma não busca respostas, busca retorno. Retorno a si mesma. Retorno ao lugar onde nada é ensinado, mas tudo é compreendido. Jesus dizia que a verdade não liberta porque é poderosa, mas porque é familiar. Ela liberta porque ressoa, porque ela fala a linguagem que o coração sempre reconheceu, mesmo quando a mente se esqueceu. E essa linguagem não está nos livros, está na luz silenciosa que vibra por trás das palavras. E é exatamente nesse ponto que o caminho deixa de ser estudo e se torna despertar. Deixa de ser crença e se torna consciência. Deixa de ser externo e se torna interno. E quando o interno desperta, todo o resto começa a se reorganizar. Como se você não estivesse apenas ouvindo algo, mas sendo reconstruído por dentro. E talvez, no fundo, você já saiba que o verdadeiro conhecimento nunca foi proibido. Ele apenas estava adormecido, esperando que alguém tivesse coragem de ouvi-lo, não com os ouvidos, mas com a alma. Há um momento entre o silêncio e o pensamento em que a lucidez chega como um sopro. Ela não pede licença, não avisa, não faz barulho. Apenas surge. E quando surge, não explica nada, mas revela tudo. É como se o coração, de forma inesperada, reconhecesse algo que a mente não sabe interpretar. Não é entendimento, é sensação. E talvez seja nisso que reside o verdadeiro conhecimento que Todd tentava preservar e que Jesus tentou ensinar. O saber que não se aprende, mas que se desperta. Porque tudo que é profundo demais para ser pronunciado precisa ser sentido. Quantas vezes você já sentiu que a vida não é apenas aquilo que seus olhos enxergam? Quantas vezes, ao observar o céu ou ao acordar durante a madrugada, teve aquela estranha sensação de que algo estava lhe chamando, mas você não sabia para onde? Não era um lugar, era um estado. E esse estado tem nome: consciência desperta. Jesus falava disso quando dizia que o reino está dentro de você. Todd dizia que a luz nunca esteve distante, apenas velada. Velada pelo esquecimento, pelo medo,
pela forma como nos ensinaram a procurar no lugar errado. O esquecimento não foi um acidente, foi uma condição, um véu necessário para a experiência humana. Porque, como Todd escreveu nos textos que guardou entre os templos silenciosos, a alma não veio à terra para aprender, mas para se lembrar. E a lembrança só acontece quando algo dentro de você finalmente se alinha com aquilo que sempre foi. É isso que você sente agora. Não é novidade, é recordação. Algo antigo demais para ser identificado, profundo demais para ser explicado. E talvez seja por isso que você sente mais do que entende. A Bíblia etíope conserva algo que as versões tradicionais não conservaram. Não apenas o relato, mas o ritmo do relato. As palavras parecem respirar algo que não cabe na estrutura tradicional. Não explicam, sugestionam, não afirmam, despertam, como se fossem escritas não para convencer, mas para ativar, não para ensinar, mas para fazer lembrar. Ali, Jesus não aparece apenas como figura histórica, mas como espelho. Um espelho que não reflete o rosto, reflete a origem. E é aí que tudo começa a mudar. Todd observou isso quando escreveu que todo conhecimento verdadeiro não está escondido no tempo, nem nos templos, mas nas camadas ocultas da alma. E Jesus demonstrou isso quando disse que a verdade não foi feita para ser seguida, mas para ser vivida. Mas como viver algo que parece perdido? Porque alguns sentem tanto e outros permanecem indiferentes. Porque algumas palavras atravessam como lâmina, enquanto outras apenas tocam a superfície. Talvez a resposta esteja exatamente no ponto mais desconfortável. A verdade só desperta onde há espaço para ela. E esse espaço não é externo, é interno. Por isso Todd dizia que a luz não invade, ela é emergente. Ela não vem de fora, ela brota. E quando brota, ela não pede aprovação. Ela simplesmente transforma, silenciosamente, irreversivelmente. Esse é o verdadeiro milagre. Não transformar água em vinho, mas transformar dúvida em consciência, medo em lucidez, dependência em liberdade, escravidão em despertar. E esse é o milagre mais cuidadosamente escondido, porque ele não pode ser controlado. E talvez seja nesse ponto que você comece a perceber o que está acontecendo agora. Preste atenção, não é você lendo, é algo dentro de você escutando. É como se a alma soubesse que algumas palavras não foram feitas para serem entendidas, mas para serem ativadas. E quando ativam, algo muda silenciosamente. Você não sabe o que mudou, mas sabe que não é mais o mesmo. A mente tenta explicar, mas a alma apenas sabe. E essa é a diferença entre aprender e despertar. Por isso, alguns textos foram censurados, não porque continham informações proibidas, mas porque continham frequências transformadoras. Eles não apenas falavam, eles vibravam. Eles não apenas ensinavam, eles despertavam. E o despertar, como Todd dizia, é o único poder que não pode ser controlado por nenhum império, nenhum sistema religioso, nenhum governo e nenhuma mente adormecida, porque ele acontece onde nenhum poder externo pode alcançar, dentro. Jesus não veio entregar verdades, veio ativar verdades. Ele não apontava para si, apontava para dentro de cada pessoa. Ele não queria seguidores, queria despertos. E despertos não obedecem cegamente. Despertos escutam sua própria centelha. E uma centelha desperta é tudo que um sistema de controle teme. Porque ela não pode ser comprada, não pode ser silenciada, não pode ser manipulada, porque já viu, já sentiu, já sabe. E é aqui que o silêncio interno se transforma, porque ele deixa de ser vazio e passa a ser presença. Uma presença que você não sabe de onde veio, mas reconhece como se sempre tivesse sido sua. Esse é o lugar onde o ensinamento de Todd encontra o ensinamento de Jesus. Não no debate teológico, não na interpretação histórica, mas na ressonância interior, no ponto onde tudo silencia e ainda assim tudo fala. Por isso você sente que está diferente agora, percebe? As palavras não estão apenas informando, elas estão mexendo.
como se algo no fundo estivesse se reorganizando. Você não sabe explicar, mas sente. E sentir, antes de entender, é o primeiro sinal do despertar. Porque a alma sente antes da mente perceber. E quando a alma percebe, não precisa mais de prova. Ela apenas reconhece. Alguns chamam isso de revelação. Outros chamam de chamada. Mas Todd chamava de retorno. Retorno ao ponto onde o humano e o divino não são opostos, são espelhos. Um reflete o outro, um completa o outro, um reacende o outro. E talvez agora você entenda, sem entender, que o verdadeiro conhecimento não estava proibido pela história, estava adormecido dentro de você. E quando esse conhecimento acorda, ele não volta a dormir, ele continua, expande e transforma. Nós ainda não chegamos ao centro, estamos apenas atravessando o umbral. E talvez a pergunta mais importante não seja o que foi censurado, mas quem está pronto para lembrar. Há momentos em que a verdade não chega como um raio, mas como uma brisa silenciosa que escapa por entre as rachaduras da alma. Não ilumina de imediato, apenas se insinua, como se estivesse à espera de ser notada. Você sente, mas não entende. Você percebe, mas não explica. É apenas uma presença. E presença, como dizia Todd, é a linguagem das verdades que não podem ser pronunciadas. Porque há coisas que não são ditas, são vividas. E talvez você esteja começando a viver uma delas agora sem sequer perceber. A mente racional tenta sempre organizar, classificar, separar o divino do terreno, o sagrado do humano, como se a vida estivesse dividida por fronteiras nítidas. Mas a consciência, ao despertar, atravessa tudo. Ela não respeita muros, não se limita a ideias, não se curva a doutrinas. Consciência não obedece, ela reconhece. E o reconhecimento é o momento em que você, finalmente, para de procurar fora e assume que sempre soube, mesmo sem saber. Jesus falava disso quando dizia que o reino não vem com aparência exterior. Não é algo que se vê, é algo que se revela. E quando revela, não revela um lugar, revela você para você mesmo. Quando os monges preservaram os fragmentos da Bíblia etíope, talvez não entendessem o que guardavam. Não era apenas texto, era pulsação, era um código que não falava com a mente, falava com a memória da alma. Por isso, não era perigoso por aquilo que dizia, mas por aquilo que despertava. E despertar, no mundo do controle, sempre foi subversivo, porque um homem desperto não segue por obediência, segue por ressonância. Não acredita por conveniência, acredita por reconhecimento. E esse tipo de crença não precisa ser defendida, porque não está baseada em argumentação, está baseada em identidade. A verdade mais ameaçadora não é aquela que desafia o mundo, é aquela que desafia o eu que você pensa ser, aquela que desfaz sua armadura emocional, aquela que destrói suas certezas aprendidas, aquela que revela que você não é apenas personagem, mas também autor da sua própria história. Jesus dizia que somos luz do mundo, mas talvez o que ele realmente estivesse dizendo fosse ainda mais perigoso. Você não é seguidor, você é portador. Portador de um fragmento do divino, portador do mesmo sopro, portador do mesmo código. E um portador consciente não pode ser manipulado. O despertar começa com uma pergunta: quem eu era antes de me dizerem quem eu sou? Essa pergunta não cabe em explicações. Ela não exige respostas externas. Ela exige coragem. Coragem de se aproximar do próprio silêncio sem medo do que irá ouvir. Porque, como afirmava Todd, o medo nunca foi da escuridão, sempre foi da luz, não do desconhecido, mas do inevitável, não do mistério, mas da revelação. Quando a consciência começa a emergir, ela vai tirando camadas. Primeiro, tira a camada da aparência, depois tira a camada da crença. Aos poucos, tira até mesmo a camada das ideias que pareciam inquestionáveis. E quando todas essas camadas se desfazem, sobra apenas aquilo que sempre esteve ali, mas nunca tinha sido visto: presença. Uma presença silenciosa, mas viva. Não pede explicações, pede espaço.
não pede adoração, pede expressão. E expressar essa consciência é o que Jesus chamava de manifestar o reino, não como local, mas como estado. Todd dizia que a alma não desperta para aprender sobre o divino. Ela desperta para lembrar que é expressão disso. O conhecimento escondido não era sobre leis, profecias ou rituais. Era sobre consciência, sobre a centelha que não pode ser comprada, apagada ou silenciada. E é por isso que tentaram esconder não apenas as palavras, mas as experiências. Porque uma experiência interior destrói sem discursos externos. Uma vivência íntima dispensa a necessidade de se defender com argumentações. Uma certeza silenciosa de dentro é inabalável. E é exatamente isso que adormece e desperta dentro de você. A certeza silenciosa. Aquele sentimento estranho de que você já sabe, mas não lembra como soube. Não há origem externa. Não há livro, não há mestre, não há ensinamento oficial. Há apenas uma sensação interna, uma sensação incontornável, de que há algo maior do que qualquer doutrina e ao mesmo tempo mais íntimo do que qualquer pensamento. Algo que não está fora, está em você, mas não é apenas você. Está em tudo, mas não pode ser localizado. Jesus chamava isso de reino. Todd chamava de luz consciente. Outros chamaram de sopro, centelha, essência, chama. Mas todos falavam da mesma coisa. Um ponto interior onde tudo se conecta, onde o divino não é percebido como distante, mas como pulsante, onde Deus deixa de ser crença e se torna estado, onde fé deixa de ser tentativa e se torna reconhecimento, onde a alma deixa de buscar e começa a lembrar. É por isso que alguns rejeitaram e outros receberam, apesar de ouvirem exatamente a mesma mensagem, porque não se trata do que se diz. Trata-se de onde se escuta. O despertar não acontece no ouvido. Acontece no centro, no lugar onde nenhuma mentira pode morar, onde nenhum fingimento sobrevive, onde a verdade não se explica, apenas ecoa. Você sente esse eco agora, esse leve tremor, essa vibração no fundo do peito que não é emoção, mas também não é pensamento. É como se algo estivesse respirando dentro de você que você nunca havia percebido antes. Algo vivo, algo silencioso, algo antigo. E esse algo observa desde sempre o seu percurso, como se estivesse esperando pacientemente pelo momento de ser visto, não como revelação externa, mas como reencontro interno. Esse reencontro é o que Jesus chamava de nascer de novo, não nascer com outro corpo, nascer com outros olhos, os mesmos olhos, agora capazes de ver, os mesmos ouvidos, agora capazes de ouvir, a mesma vida, agora capaz de lembrar. Lembrar que o caminho nunca esteve fora. Lembrar que o segredo nunca esteve distante. Lembrar que o sagrado nunca esteve longe. Estava apenas velado pelo tempo, pelo medo, pelas camadas da mente. Por isso não se trata de acreditar ou desacreditar. Trata-se de despertar, porque despertar não exige fé, exige presença. E presença é a única luz que nenhuma escuridão pode apagar, porque a escuridão não existe como força, apenas como ausência. E como dizia Todd, tudo que o despertar faz é acender, onde antes havia apenas sombra. E quando acende, tudo retorna à sua fonte. Jesus sabia disso. Todd sabia disso. E você agora não está mais ouvindo sobre isso. Está sentindo. E sentir é o primeiro passo para lembrar. Algumas verdades não chegam com estrondo. Elas chegam com silêncio. Não se impõem, não gritam, não exigem. Apenas permanecem. Como se sempre estivessem ali, apenas esperando que você estivesse pronto para ouvi-las. O despertar, como dizia Todd, não é um acontecimento, é um retorno. Você não descobre algo novo, você reencontra algo antigo. Antigo demais para ser explicado, mas vivo demais para continuar sendo ignorado. E nesse reencontro, algo começa a se mover dentro de você. Algo que nunca foi totalmente esquecido, apenas adormecido. Esse algo não é ideia, nem sentimento, é vibração, é pulsação. É como se houvesse uma respiração silenciosa dentro de você que sempre esteve lá, mas você nunca escutou, porque para escutá-la
É preciso parar. Não parar o corpo, mas a agitação interna. Parar a mente, parar o ruído, parar as vozes que você carregou como verdades, mas que agora começam a se desmanchar. O silêncio interno não é ausência de som, é presença de essência. E essa presença, quando surge, começa a reorganizar tudo ao redor. Todd dizia que a alma conhece o caminho, mesmo quando os olhos não veem. Jesus dizia que a luz sempre esteve acesa, mesmo quando você acreditava estar no escuro. Mas por que então tantas pessoas seguem se sentindo desconectadas, vazias, ansiosas, mesmo cercadas de respostas, religiões, explicações e teorias? Talvez porque o que falta não é conhecimento, é reencontro, não é certeza, é ressonância, não é salvação, é reconhecimento. Reconhecer aquilo que você é, antes de qualquer crença, antes de qualquer história, antes de qualquer nome. Há uma ferida sutil que habita dentro de muitos, a sensação de estar sempre incompleto, a impressão de que falta algo que não está nos lugares comuns, não está nas conquistas, nos títulos, no status, nos símbolos religiosos, nem nos discursos espirituais prontos. Essa falta não é ausência, é chamado, não é vazio, é espaço, um espaço interior que só pode ser preenchido pelo despertar de uma verdade que pertence a você, mas que ficou adormecida sob camadas de condicionamentos, medos, narrativas e crenças impostas como verdades imutáveis. Quando Jesus dizia que a verdade liberta, ele não falava da verdade como conceito, falava da verdade como retorno. O retorno ao ponto onde você deixa de buscar e finalmente habita, onde você deixa de se definir pelo externo e começa a se reconhecer pelo interno. A alma não quer respostas, ela quer lembrança. A mente quer explicação, mas a consciência só quer expressão. E quando essa expressão começa, nada mais consegue contê-la. É por isso que as páginas ocultas da Bíblia etíope não tentam convencer, elas tentam despertar. Elas não oferecem verdades, oferecem espelhos. Espelhos que não refletem o rosto, refletem a origem. E a origem não é um lugar, é um estado silencioso, mas vivo, sereno, mas intenso, invisível, mas inegável. E esse estado só pode ser percebido quando você silencia o ruído que faz você acreditar que é apenas um personagem da própria história e começa a se ver como autor dela. Todd chamava isso de rasgar o véu. Jesus chamava de nascer de novo. Os povos antigos chamavam de recordar. Mas todos falavam sobre o mesmo instante. O momento em que você percebe que não está separado. Nunca esteve. E quando essa percepção chega, ela não muda apenas o que você pensa. Ela muda quem você é. Porque a consciência, quando desperta, não reforma a mente. Ela a transcende. Mas esse momento, antes de ser luz, é desarmamento. Você precisa perder as proteções para ganhar a visão. Precisa soltar o controle para reconhecer o fluxo. Precisa parar de resistir para começar a permitir. Permitir que algo maior do que sua identidade limitada respire através de você. Não um Deus distante, não um mestre inacessível, mas uma presença silenciosa que pulsa nas margens mais profundas da sua existência. Uma luz que não pede crença, pede reconhecimento. E é aí que muitos desistem. Porque é mais fácil buscar respostas do que permitir que as respostas o transformem. É mais cômodo buscar conhecimento do que permitir que o conhecimento dissolva tudo aquilo que você pensa ser. O despertar não conforta, ele confronta. Ele não explica, ele expõe, ele não acalma, ele revela. E a revelação não é algo que vem de fora, mas algo que emerge de dentro, como um espelho que finalmente se desvenda. O espelho não mostra algo novo, mostra aquilo que sempre esteve ali, mas nunca foi visto. Você já sentiu esse estranhamento? Essa sensação de que há algo se movendo dentro de você que não é emoção, não é pensamento, não é medo, e ainda assim é real? Algo antigo, algo que parece te chamar por um nome que você não sabe pronunciar. Esse chamado não é externo, é interno. Não depende de tempo, nem de lugar, nem de religião. Ele apenas espera que você escute.
Jesus dizia que quem tem ouvidos, ouça. Mas talvez ele não estivesse falando dos ouvidos do corpo, mas dos ouvidos da alma. E a alma escuta diferente. Ela não escuta palavras, ela escuta vibração. Ela não entende com raciocínio, ela reconhece com memória. E quando reconhece, tudo muda. Porque não é uma nova verdade, é a sua verdade. Aquela que você sempre carregou, aquela que você sempre foi, aquela que você fingiu esquecer para caber no mundo. Mas agora, silenciosamente, ela quer voltar, não para ser aprendida, mas para ser vivida. Totti dizia que o verdadeiro despertar não acontece quando você descobre que existe luz, mas quando percebe que sempre foi parte dela. Não como dono, nem como servo, mas como expressão. E essa percepção, uma vez sentida, retira todos os pesos, todas as culpas, todas as carências, porque ela mostra que você nunca esteve fora, nunca esteve separado, nunca esteve vazio, apenas distraído. Distrair-se da luz é possível, perder-se dela nunca. Jesus dizia que ninguém entra no reino observando aqui ou ali, porque o reino é movimento interior, não destino final. É estado de consciência, não localização. É despertar, não doutrina. E esse despertar não é evento coletivo. É processo silencioso, individual, íntimo, irreversível, mas ele começa por dentro, sempre. Então, talvez você perceba agora, não são as palavras que importam, é o lugar onde elas tocam. E você sente silenciosamente que algo está se reorganizando aí dentro. Não em sua mente, mas naquele ponto que nunca teve nome, mas sempre teve presença. Um lugar silencioso onde finalmente tudo faz sentido, sem precisar ser explicado. Porque a verdade, quando vista de dentro, não conforta, liberta. E libertação, como dizia Totti, nunca foi fuga, sempre foi retorno. Às vezes o fim não chega como encerramento, ele chega como retorno. Não retorna ao ponto de partida, mas ao ponto silencioso de onde tudo começou. Aquele lugar onde o primeiro sussurro brilhou sem fazer barulho, onde a primeira centelha se acendeu sem precisar de chama. O lugar onde a alma, mesmo antes de ter nome, já carregava a impressão do eterno. É para lá que, silenciosamente, você foi conduzido. Não para ouvir, mas para sentir. Não para receber verdades, mas para lembrar. Você sente que algo se move, não como ideia, mas como presença. Não é entendimento, é impacto. Não é resposta, é retorno. Uma memória que não está no passado, está no agora mais profundo. Uma lembrança que não vem da mente, nasce do centro. A consciência, quando tocada, não pergunta o que fazer com o que descobriu. Ela apenas respira, porque tudo o que sempre procurou não estava fora, estava esperando ser reconhecido. Talvez você não consiga explicar, talvez nem precise. Algumas verdades não se traduzem, elas apenas existem, como os ventos que não podem ser vistos, mas podem ser sentidos na pele. Como o pulso da vida que não pode ser capturado, mas vibra no corpo inteiro. Como as palavras que você já não escuta com os ouvidos, mas com a alma. Algo em você agora sabe que nunca esteve sozinho, nunca esteve separado, nunca esteve distante da luz, apenas distraído. E nesse despertar suave, uma coisa fica clara. O que você busca não está além, mas através. Não está acima, mas abaixo daquilo que você pensa. Não está no distante, mas no íntimo. O que sempre pareceu mistério, talvez nunca tenha sido segredo. Apenas verdade silenciosa, protegida dentro do tempo, esperando o instante em que o silêncio pudesse finalmente ser ouvido sem ruído. Você percebe que a jornada não era sobre encontrar respostas, mas sobre recuperar o espaço onde elas poderiam pousar. O espaço que existe quando o ruído interno se dissolve. O espaço que surge quando as defesas interiores se rendem. O espaço onde o humano e o divino deixam de ser extremos e se tornam espelhos, não como opostos, mas como correspondentes. A Bíblia etíope falava disso no que foi censurado, não de revelações futuras, mas de lembranças esquecidas, não de leis, mas de estados, não de história, mas de consciência. Jesus não queria ser seguido, queria ser lembrado, não lembrado como personagem, mas como referência do que você é. Totti não queria guardar segredos.
queria preservar espelhos. Espelhos que não mostram o rosto, mas devolvem a origem. Por isso, talvez você sinta agora, mesmo sem saber porquê, uma estranha sensação de familiaridade, como se cada palavra que atravessou esse caminho não te ensinasse algo, mas despertasse algo, algo que já estava aí, algo antigo, algo seu. A verdade nunca se impõe, ela se revela. E o que se revela não vem de fora, nasce de dentro, cresce de dentro, brilha de dentro. Há um instante sutil e irreversível em que o coração deixa de perguntar se tudo isso é real e começa a perguntar se você está pronto. Pronto para sentir, não apenas pensar. Pronto para lembrar, não apenas repetir. Pronto para permitir que aquilo que sempre esteve em silêncio finalmente se torne expressão. Não por arrogância, mas por autenticidade. Porque a luz, quando nasce dentro, não precisa ser gritada, apenas vivida. E esta talvez seja a parte mais delicadamente poderosa. Ninguém pode despertar por você, mas aquilo que desperta em você nunca volta a dormir. A chama consciente não apaga, se expande, não ocupa espaço, ilumina espaço, não exige crença, convida a presença. E esse convite agora está aberto. Você pode continuar buscando respostas, ou pode começar a escutar o que elas fazem com você. Pode continuar seguindo vozes externas, ou pode permitir que a voz silenciosa, aquela que sempre esteve aqui, finalmente seja ouvida. Lembre-se, você não está ouvindo estas palavras. Estas palavras estão ouvindo você. E quando compreender, ainda que silenciosamente, que a centelha nunca esteve distante, o mundo não será mais o mesmo, porque você não será mais o mesmo. Não haverá fim nesta experiência. Ela continuará vivendo nas margens mais sutis dos seus pensamentos, nos espaços entre um suspiro e outro, nas pausas onde você, sem perceber, experimentará a presença. Alguns assistirão este vídeo, outros sentirão. Mas apenas os que sentirem saberão que não existe separação entre a palavra e quem a recebe. Porque quando a alma reconhece, a palavra deixa de ser som e se torna retorno. E talvez tudo o que você precise lembrar agora seja isto: a verdade não te espera no final do caminho. Ela caminha com você desde o princípio. Se suas mãos tremeram, se seu silêncio falou, se sua alma respondeu, então não deixe isso morrer dentro de você. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não como gesto automático, mas como continuação natural de algo que tocou você por dentro. Porque quando uma luz desperta em alguém, ela não ilumina apenas, ela convida. E às vezes, tudo o que o mundo precisa para começar a se lembrar é de mais alguém que tenha coragem de sentir. A luz não se aprende, a luz se lembra.